Tem uma casca de cobra aqui em cima. A cobra trocou a pele. Vocês viram? Quem está pronto para correr? Tem uma cobra no ambiente aqui. Misericórdia. Está em cima de mim. Eu estava ali sentado e eu digo, será que aquilo é uma pele de cobra? Rapaz, eu acho que é, viu? Que massa. Que massa, rapaz. Amados, nem cobra, nem lagartixa, nem bicho nenhum. Se cair, eu pego. Olha, eu fui criada por um pai que era fazendeiro. E esse pai, ele não permitia que ninguém tivesse medo na minha casa. Era proibido ter medo. Quem tinha medo tinha problema sério, não com o medo, com ele. E um dia, amados, nós estávamos na fazenda do meu pai. Quando eu abri os olhos, eu estava dormindo na rede. Quando eu abri os olhos, tinha uma cobra enrolada no punho da minha rede. E era uma cobra bem grande. E eu comecei a... tentando chamar o nome de qualquer pessoa que estivesse lá, mas não vinha ninguém na minha cabeça. Aí eu gritei, uma cobra. E ele chegou no quarto e fez. Foi que houve? Uma cobra. Ele disse, levante e pegue ela. Eu disse, mas é uma cobra. Ele disse, é uma cobra. E você vai pegar ela. E você vai levar ela lá para o capim. E, amados, eu saí mais com medo do meu pai do que com medo da cobra. Mas eu fui lá e peguei a cobra e eu ia pegar nela de olho fechado. Eles abre o olho e olha para ela. Para nunca mais você ter medo de cobra. E eu tive que pegar na cobra e fui segurando a cobra. Andei 1 quilômetro a pé com aquela cobra na mão. E soltei ela lá no capim e nunca mais eu tive medo de cobra. Eu só falei isso para ver se vocês iam correr. Mas graças a Deus que ninguém correu, né? Que bom, amados, que nós temos histórias para contar. E vendo esse nome Raízes, não tinha como deixar de lembrar do nosso chefão, o pastor Bud, né? Meu Deus do céu. Como eu lembrei, amados, dos nossos começos, de como nós fomos discipulados, treinados, polidos, esfregados, né? Pela vida, pela unção que estava sobre a vida dele. E eu quero te dizer que nem sempre foi fácil, nem sempre nós sorrimos, algumas vezes choramos, algumas vezes sentimos dor, algumas vezes tivemos vontade de ir embora, mas nunca fomos, graças a Deus. E que bom, queridos, que nós tivemos a oportunidade de termos uma raiz forte, que conduziu a nossa vida debaixo de uma visão clara, e íntegra e segura. E por isso nós ainda estamos aqui e vamos continuar seguindo em frente, porque aquilo que foi estabelecido, aquilo que foi firmado nessa visão, ela não vai se perder. Amém? Como eu me lembro de tempos passados, eu penso que eu nem tenho uma pregação para pregar para vocês hoje, mas eu creio que eu tenho algumas histórias para contar. É tão bom quando vocês podem saber como as coisas começaram, quando você pode conhecer as origens de onde você está, para que você se sinta seguro e você saiba que aquilo que nós temos hoje foi começado um dia bem pequeno, mas debaixo de um forte fundamento, de uma forte inspiração e de uma forte convicção da palavra de Deus. Amém? Há tanto tempo atrás, o pastor Bud veio para o Brasil. Esses meses, esses dias, Jen estava falando que são 35 anos que ela completou no Brasil, né? E o pastor Bud não passou esses 35 anos junto com ela. Nós sabemos que ele já foi para o Senhor, mas a influência que nós recebemos da vida deles, ela continua sendo muito viva, muito forte, e nós não vamos perdê-la, porque a influência, a visão que Deus confiou a ele, mas amados, essa visão não é dele, amém? É a visão de Deus, e nós crescemos debaixo dessa visão, fomos encaixados nela, e como é precioso ver como essa visão prosperou, e como tem afetado a vida de pessoas ainda hoje, e as palavras que foram faladas no passado, as mesmas coisas que aconteceram no passado, elas continuam sendo reais, vivas, influentes e fortes, e continuam afetando a vida de vocês. E aquilo que vocês têm recebido, através da nossa vida que estamos aqui, que somos as pessoas que tocam nas suas vidas hoje, isso vai marcar também a sua vida, e você vai sair daqui. E por onde você for, esse fundamento, essa raiz, essa influência, essa força que existe
Amados, nessa palavra, nessa visão, ela vai, através de você, afetar a vida de muitos outros. Amém? Mas para que nós possamos afetar a vida dos outros, nós também precisamos receber essas convicções, essas construções, essas firmezas, para que nós sejamos afetados primeiro por ela. E quando eu estava vindo para cá, hoje à tarde, eu estava lembrando de uma casa que eu morava, e era uma casa muito boa. Mas, amados, aparentemente ela não foi bem construída, porque de vez em quando uma parede rachava. De vez em quando aparecia uma rachadura. Do nada, nós íamos dormir e a casa estava tudo bem. No outro dia, tinha uma rachadura enorme na parede. Isso aconteceu umas 3, 4, 5 vezes, eu não lembro bem. Mas nós precisamos consertar aquilo, porque quando nós chamávamos um engenheiro lá, ele fazia, olha, isso está comprometendo essa parede. Se vocês não resolverem isso, ela vai cair. E era uma casa tão boa, tão confortável, uma casa bonita, cheia de árvores ao redor, tinha um espaço tão grande para os meninos brincarem. Mas eu lembro que um dia eu acordei pela manhã para fazer o café da manhã, e quando eu cheguei na cozinha, mas tinha uma rachadura enorme, cabia 2 dedos assim, olha. Era um buracão lá, e ela trincou a parede assim, todinha, de cima até embaixo, e quando nós fomos dormir, ela nem estava lá. E pelo lado de fora, aquela parede era bem alta. Pelo lado de dentro era só da altura da cozinha. Mas pelo lado de fora, aquela parede era bem alta. Tinha um alicerce bem grande embaixo. E quando o rapaz veio para consertar, e ele começou a quebrar aquela parede pelo lado de fora, era somente terra. Não tinha cimento naquela construção. Não havia nada que pudesse suportar. E ele disse, olha, a questão é que a gente vai consertar. E a gente vai precisar botar um pouco de ferro aqui nesse buraco, para que aquilo não fique tão frágil, porque a parede em si já é muito frágil. Essa construção foi feita de uma forma muito ruim. E vocês precisam ficar observando, porque essas paredes daqui são muito ruins mesmo. E a gente botava ferro, botava cimento mais forte. Mas, amados, porque a construção era feita da forma errada, de vez em quando aparecia mais uma rachadura, perto da outra que já havia sido consertada. Quando nós não construímos bem uma coisa, quando os fundamentos não são feitos da forma correta, quando a parte que não aparece não é bem feita, ela pode comprometer a parte que aparece e tudo aquilo que envolve aquela construção. E olha, amados, Deus não quer que a gente fique fazendo ciclos para voltar ao início e nunca cheguemos no fim da estrada. Ele não quer que a gente viva voltando para o ponto de partida para ficarmos consertando coisas que nós não tivemos cuidado de construir da forma correta. E vocês estão na idade de construir bem a sua vida. Vocês estão naquela idade. Nós nunca devemos parar de fundamentar a nossa vida, mas esse tempo que você está vivendo é um tempo tão precioso, amados, onde existe tanta graça, tanta força, para você ter um excelente desempenho na construção de si mesmo. E você não pode perder a oportunidade, você não pode desperdiçar essa força, que é tão preciosa, para estar cheio de firmeza, com um fundamento forte, para o que você vai precisar cumprir no final. Sabe, amados, uma forte estrutura, ela suporta aquilo que vai ser colocado sobre ela. E se não houver um forte fundamento, aquela estrutura que vai ser construída sobre ela vai ficar comprometida. Talvez você nem consiga colocar o telhado, porque vai ser tanta sobrecarga, tanto peso. E muitas vezes esses pesos não são coisas ruins não, viu? São as coisas que são requeridas para a gente cumprir, para a gente chegar até o fim. E se a gente não está bem fundamentado, bem fortalecido, toda a obra pode ficar comprometida. E a gente precisou se mudar dessa casa, e eu não precisei mais lidar com aquelas rachaduras, mas muitas vezes nós precisamos fazer consertos que custaram muito para o nosso bolso, e aquilo nos trouxe prejuízos. Da mesma forma, amados, é quando nós lidamos com coisas, quando nós estamos precisando lidar com coisas e nós não atentamos para elas. Lá na frente, aquilo vai precisar te fazer voltar atrás. E você vai pagar algum preço, aquilo vai ter algum custo para você. Talvez você estava pronto para botar o pé em algo que é sim, que faz parte do plano de Deus para a sua vida. Mas por causa da estrutura que não estava realmente adequada, por causa do fundamento que não foi bem construído,
porque não havia o fortalecimento daquela estrutura, você não vai suportar o peso da responsabilidade, você talvez não consiga continuar correndo, andando, e nem consiga às vezes sair do mesmo lugar, se você não tiver com todas as partes dessa construção que é a sua vida, bem fundamentada. Eu fico sempre pensando sobre o que eu preciso fazer para permanecer firme e continuar seguindo adiante com o plano de Deus. Todas as pessoas passam por pressões. Todas as pessoas, amadas, elas são em algum momento açoitadas pelo vento. Em algum momento as ondas se levantam. O vento vem forte. E você pode ser pressionado a estar num lugar de tanta pressão que, se o teu fundamento não estiver bem firmado, você pode não suportar aquela força que vem contra você. E eu já vi pessoas que estão no auge daquilo que parece ser um tempo de Deus para a vida delas. E elas simplesmente dizerem: eu não aguento mais, eu não quero mais. E elas simplesmente soltam, ou elas não resistem à força que o diabo vem para tirar elas do lugar. E elas cedem ao pecado, e elas se entregam a uma depressão, e elas se entregam a um tipo de comportamento que demonstra fragilidade. E elas simplesmente abrem mão do plano que Deus tem para a vida delas, porque não foram construídas, não tiveram cuidado com um tempo de fortalecimento que é necessário para a vida de todos os cristãos. Não importa, amados, o tempo, a idade que você tenha, todos nós precisamos lidar com um tempo de fortalecimento na nossa vida. Eu lembro que quando nós conhecemos o pastor Bud, lá na casa do irmão Ronaldo Correia, nós ouvimos falar de um homem, de um americano que chegou aqui na cidade. E aquele homem, ele era muito usado por Deus, ele orava pelas pessoas e as pessoas eram curadas. E esse homem era um homem que era ligado a Kenneth Hagin. E a gente tinha uns pouquíssimos livros de Kenneth Hagin publicados em português. Eu lembro que o primeiro deles que eu li foi O que Fazer Quando a Fé Parece Fraca e a Vitória Perdida. Quem aqui já leu esse livro? 5 mãos, muito obrigada. Você precisa ler. Sabe, amados, nós tínhamos pouquíssimos livros. Nós tínhamos esse, O que Fazer Quando a Fé Parece Fraca e a Vitória Perdida. Nós tínhamos O Nome de Jesus. Pouquíssimos livros mesmo. E a gente foi tão abençoado. Meu Deus, aquele livro chegou num momento tão oportuno na minha vida. E me ajudou demais. E tinha também um outro livro, Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. E nós começamos a ler esses livros, e aqueles livros mexeram com a nossa vida. Nos deram um outro olhar sobre a palavra, sobre a vida com Deus, que a gente não conhecia. Éramos, amados, tão criança. Eu nem era casada ainda, eu tinha 20 pouquinhos anos. Quem aqui tem 20 anos? O resto tem mais ou menos. Quem tem mais de 20? Quem tem menos de 20? Pois é. Estava mais ou menos por aí. Está vendo que um dia eu já fui como vocês? Às vezes, os meus filhos olham e falam: mãe, a senhora não sabe. Eu digo: não, é porque eu já nasci velha assim mesmo. Eu sempre fui dessa idade, nunca passei por esse estágio, né? Porque, amados, é bom a gente lembrar dessas coisas, porque a gente vai lidar com elas sempre. Olha, gente é gente em qualquer lugar. E aí, nós ouvimos falar que aquele homem, que era ligado ao homem dos livros, estava em Campina Grande. A gente precisa ir lá conhecer. E nós fomos. E como sempre, o pastor ministrando sobre fé. E ele pregava: existem 4 lugares na Bíblia, amados, que falam a mesma coisa. O meu justo viverá da sua fé. E ele ministrou sobre fé, e no fim, ele disse: se você quiser receber cura através da imposição de mãos, isso é bíblico. E ele falou rapidamente sobre cura. E Suelen foi lá na frente, ela tinha um problema de coluna, apesar de ser tão jovem, a esposa de Guto. E ela tinha um problema de coluna. E ela foi lá, e ela recebeu imposição de mãos, e ela foi curada daquele problema de coluna. E nós ligamos o nosso coração a ele. Aquela pregação tão simples, amados, mas que afetou o nosso espírito. Nós ficamos ali, cheios de convicção. Meu Deus, como assim?
Eu me levantei daquela cadeira pronta para ir orar por qualquer pessoa que estivesse doente. Porque aquela fé que ele pregava, ela afetou a minha vida. E eu digo, meu Deus, se esse homem pode, e se isso que está na Bíblia também é para mim, então eu também posso. E a gente ficou ali, querendo mais. E a gente chegou lá e disse, pastor, o senhor prega mais em algum lugar? A gente quer ir ouvir o senhor falar. E ele olhou um monte de meninos. E ele disse, eu prego lá na escolinha, Crianças do Brasil. Todas as sextas-feiras. Eu ensino, tem ensino da palavra, se vocês quiserem ir. E nós fomos. E começamos a ouvir. E, amados, olha, nós passamos um tempo, depois de alguns meses, o pastor começou a fazer uma reunião na casa dele, todas as quartas-feiras. Ele disse, Deus começou a falar comigo que é tempo de começar a abrir alguma coisa aqui em Campina. E nós precisamos orar sobre isso, para que Ele guie a nossa vida, para como começar, onde. E a gente começou a ir nas quartas-feiras para aquela reunião de oração. E o pastor, ele dizia, olha, preste atenção, eu vou ministrar um pouco da palavra sobre oração e depois nós vamos orar. E ele nos ensinou sobre alguns tipos de oração, algumas formas de se orar, mostrava os textos bíblicos. E depois ele começava e nós seguíamos o modelo. Aquilo que ele falou, a gente praticava. E nós víamos, amados, os resultados acontecendo. Era impressionante como qualquer coisa que a gente orasse, sai muriçoca. Em nome de Jesus, a muriçoca saía. Tudo que a gente orava, amados, acontecia. As coisas mais básicas e mais simples. Eu lembro que nesse tempo eu comecei a orar todas as vezes que eu precisava estacionar o carro no centro da cidade. E é muito ruim estacionar o carro no centro da cidade. Eu sempre orava para uma vaga no estacionamento, e até hoje funciona. Eu sempre arranjo uma vaga. Digo, pai, eu estou indo para o centro, eu preciso de uma vaga, graças te dou, porque os seus anjos vão mexer os carros de uma forma que na hora que eu for passando vai ter uma. E sempre eu tenho uma vaga, graças a Deus. E queridos, olha, eram coisas simples, mas que foram construindo as convicções que nós temos hoje. Sabe que você não começa a construir a casa botando o telhado? Você tem que começar cavando para colocar as pedras e joga o cimento depois, para que aquilo fique bem firme. Depois é que você começa a colocar as colunas e depois as paredes, por último o telhado. Para que aquela estrutura ela possa estar forte, firme, bem justa, para você construir sobre ela. E essas coisinhas, elas foram pegando na nossa vida. A gente foi aprendendo sobre oração, sobre como ser guiado pelo Espírito, sobre autoridade. Nós fomos aprendendo, amados, a não viver uma vida na carne, mas viver uma vida no Espírito. E quando acontecia qualquer distúrbio na equipe de trabalho, qualquer coisa que acontecia, o pastor, vocês estão andando na carne. Isso é carne, irmão. Se arrepende e continua andando. Porque às vezes a gente queria de um jeito que o outro não queria. E vamos medir força para ver quem ganha a queda de braço. E ele já vinha logo, interferia e dava logo a sentença. Ou você vive no Espírito, ou não quero você perturbando o trabalho na igreja. E às vezes a gente chorava. Porque o pastor, ele era um homem de palavra dura. E era dura demais às vezes. Né? Quando ele batia com força. Mas ao mesmo tempo em que ele batia, amados, para corrigir um erro, ele chegava e fazia, eu estou falando isso porque amo você. Não quero que você erre mais. Rafa sabe, Manu, bem direitinho, João, Janaína, né? Levaram algumas pancadas que dói, amados, na hora. Mas, amados, eu dou graças a Deus por todas as pancadas que eu levei dele. Algumas vezes eu sentava lá brincando, e na brincadeira, ele achava uma coisa errada e pá! Menina, volta aqui. Você disse que está o quê? Morrendo de fome. Você está morrendo? Não, pastor, não, foi só um jeito de falar. Não fala mais assim, nunca mais. Fala comigo, eu não estou morrendo. E ele mandava a gente confessar o contrário. Fala. Se você falar de novo, eu estou morrendo, eu vou falar amém. Não fala mais errado. Porque se você falar errado, menina, você vai construir uma vida errada. Sua palavra não vai ter valor nenhum. Porque se você não tem cuidado com o que você fala, nem você vai confiar no que você diz.
Quantas vezes, meu Deus, a gente foi corrigido por causa de falar errado. Estou morrendo de fome, estou morrendo de sede, estou morrendo de sono, estou morrendo de dor, estou morrendo de qualquer coisa. Estou doido. Meu Deus, eu perco a cabeça. Perde mesmo. Sabe, queridos, tantos fundamentos, tantas pedrinhas foram colocadas. Algumas vezes parecia que a pedra não era colocada, era jogada. Às vezes eram pedradas, mas que salvaram a nossa vida e que nos construíram da forma como nós somos hoje. Para que Deus pudesse, de alguma forma, se manifestar nessa construção. Sabe, amados, Deus não aceita qualquer coisa. Deus aceita aquilo que Ele falou como resposta. Deus deu um padrão e nós precisamos seguir o padrão de Deus, para que Ele possa operar sobre aquilo que Ele mesmo falou. Deus não volta atrás na sua palavra. E a palavra de Deus, nós temos ouvido tanto, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Mas por não termos zelo pelas palavras que nós falamos, muitas vezes elas saem da nossa boca como nada. E são as palavras que dão vida ou que geram morte em tudo aquilo que fazemos. São as palavras que criam guerras ou que criam a paz. São as palavras que levantam ou que derrubam. E a gente precisa alinhar tudo aquilo que nós somos com a palavra de Deus. Amados, você já viu uma crise maior do que a que nós estamos vivendo? Uma crise moral, uma crise ética, uma crise de princípios, de valores. Talvez você pense, lá vem com essa história, com esse discurso, porque isso é uma coisa que todo mundo está falando lá fora. Não é uma coisa que todo mundo está falando lá fora, não. É uma coisa que nós estamos falando aqui dentro agora. Vou buscar lá fora e vou trazer para cá. Que crise é essa, onde as pessoas andam cada uma de acordo com o que elas acham ou pensam, sem se importar com as consequências do que estão fazendo ou do que estão falando? Pessoas publicam coisas nas redes sociais que escandalizam a palavra de Deus, mas são os próprios crentes quem fazem isso. Um dia desse, eu supervisiono nas escolas de ministros, e um dia desse eu vi a foto de uma aluna de uma certa cidade. Ela tirando uma foto, ela estava sendo maquiada, e era tipo um ensaio fotográfico. E ela estava com uma blusa, tipo uma jaqueta, um colete, alguma coisa que era aberto, não tinha botões. E ela estava somente com aquele colete, sem nenhuma roupa por baixo. E a maquiadora maquiando ela, e o cara lá tirando as fotos, e ela fazendo uma pose. E essa parte aqui do meio estava aberta, e ela não tinha nada por baixo. E aí eu copiei a foto, mandei para a pessoa responsável e disse, fala com ela, alinha ela, salva ela, porque ela perdeu o discernimento. E quando a pessoa chamou ela e falou, mas o que é que tem? Eu fiz com tanta inocência. Pega ele, Jesus. Mas o que é que tem de mais? Realmente, não tinha nada demais. Estava faltando, não era? Não tinha, estava faltando, tinha que botar. Sabe, amados, a roupa aberta, sem nada por baixo, ela lá, nas redes sociais. Mas foi uma simples foto. Sabe, queridos, essa crise, ela precisa sair. Essa falta de sensibilidade, de alinhamento com os princípios de Deus. Olha, Deus estabeleceu uns princípios, não é usos e costumes, não, é decência. É santidade. É você pensar no que você causa quando alguém vai olhar. É você pensar no mal que você pode fazer, sem pensar somente no que você gosta de fazer. É você se identificar com a fraqueza dos outros e colaborar com a sua própria vida para que você não sirva de pedra para ela cair. É você andar, sabe o nome disso? É andar em amor. Mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. Claro que tem. Claro que tem. Você não vive só na terra, existem pessoas ao seu redor, existem pessoas longe de você.
Se ninguém tem nada a ver com sua vida, por que você se importa de postar alguma coisa para as pessoas curtirem? Se você não se importa com o que eles pensam. E se você não se importa com o que eles pensam, quando eles discutem o que você fala, ou quando eles comentam lá que você está errada, por que você responde chateada? Sabe, amados, nós nos importamos sim, não mente mais para você, achando que não tem nada a ver. As pessoas, elas são importantes sim para nós. Nós não fomos construídos para viver só, nós fomos criados para vivermos em comunidade, junto de pessoas. Nós não chegamos de cegonha para viver sozinhas, isoladas num mundo onde não existem outras pessoas. Não são cegonhas que geram pessoas, são pessoas que geram pessoas. Deus colocou pessoas em família. Por isso que nós precisamos de pessoas. E não venha me dizer que não está nem aí porque você está. Quando você é aprovada, você se alegra. Quando você é reprovada, você se entristece. Sabe por que pessoas se preocupam com a aparência? Porque elas se acham feias ou bonitas. Nem é somente por causa do que elas acham, é por causa do padrão que estabeleceram lá fora. Que se elas se acham diferentes ou divergentes do que foi falado, elas se machucam. Claro que você se importa. Então para de negar que não estou nem aí para o que pensam de mim, que isso não é verdade. E sabe, queridos, mais do que eu não estou nem aí para o que pensam de mim, nós precisamos é pensar, Senhor, o que você pensa sobre mim. Nós fomos ensinados, amados, a dar valor às palavras de Deus. A considerar o que as palavras de Deus falam sobre nós. Às vezes o pastor dizia, senta aqui que você está precisando ouvir. Juntava a gente e dava um sermão maior do que o Salmo 119. E a gente chorava, tinha vontade de nunca mais voltar para a igreja, mas depois ele vinha com seu famoso eu te amo. E porque nós permanecemos debaixo daquela disciplina, daquela instrução, nós chegamos nesse lugar. E sem essa disciplina, sem essa exortação, sem esses conselhos, amado, tenha certeza que a gente não estaria aqui. Essas pancadas, essas chineladas, elas salvaram a minha vida. Amados, você não sabe quem Silvia era, graças a Deus. Mas Deus sabia. Amados, olha, eu não tinha freio nem limite. Depois que alguma coisa caía no meu coração para me soltar, só arrancando. Porque eu era forte, da forma errada. E foi essa palavra quem quebrou aquela forma de ser errada. E foi amolecendo as minhas estruturas por dentro. Eu sei quem eu era. Você não me conheceu, mas Deus me conheceu. Do jeito que eu era. E eu acho que eu dei muito trabalho para Ele. E graças a Deus que Ele nunca desistiu de mim. Graças a Deus que Ele me amou e me ama. Sabe, amados, eu aprendi a amar o Senhor. Cada dia que eu vi Ele me exortando e cuidando de mim através de pessoas que nunca desistiram e nunca me mandaram embora. Quando eu assumi algumas posições e as pessoas começaram a me dar trabalho, e eu tive vontade de desistir delas e dizer, sai, vai embora, não dá mais. Eu me lembrei que um dia eu fiz a mesma coisa, mas não desistiram de mim. Quando eu errei, quando eu falhei, quando eu fraquejei, aquelas pessoas que me deram oportunidade, elas não desistiram de mim. E eu aprendi a amar o Senhor, vendo tudo isso, sendo cuidada, sendo fortalecida, porque Deus usa a mão de pessoas para nos apacentar, para nos disciplinar. E quando nós aprendemos a ouvir, Ele usa o seu espírito. Mas quando a gente não está ouvindo, quando a gente não sabe como ouvir, são as pessoas mesmo que são usadas para tocar na nossa vida. E se por acaso você está sendo polido, puxado, esfregado, se lembre, se alguém está insistindo é porque não desistiu.
Quando a gente não desiste, a gente continua teimando ali. Não faça isso. Faça assim. Continue, persevere, permaneça, solte aquilo, ande por aqui, tire isso daqui. Eita, coisa chata. Mas graças a Deus que tem uma voz falando. E essa voz que fala, me corrigindo, é porque ela está ali. Ela está comigo. Ela está me olhando, ela está me observando, ela acredita que tem jeito. Quantas vezes, amados, nós fomos corrigidos por causa de incredulidade? Quantas vezes nós não fomos corrigidos por causa de andar na carne, de briguinhas, de ciúmes? Às vezes o pastor pegava pesado sobre essa questão de ciúme. De você criar um ambiente de guerra, de contenda ao seu redor. Quantas vezes a gente não levou lapada por causa disso? E hoje, sabe, você aprende a discernir. Quando você entra num lugar que tem um ambiente de contenda, você já sente os cabelos daqui da coluna arrepiando. É perceptível. Quando você entra num lugar onde as palavras são pesadas, onde existem palavras duras naquela atmosfera, onde existem coisas contrárias à voz do Senhor naquele lugar. Mas nós aprendemos isso por causa de observar aqueles princípios, aqueles fundamentos lá de trás. O que Deus quer conosco é muito mais alto do que nós estamos vivendo nesse tempo. E todas as condições e recursos necessários para nós chegarmos nesse nível já estão disponíveis para nós. Mas, amados, nós precisamos aplicar, olhando para a palavra e se examinando. Senhor, eu não estou desse jeito, não. Mas eu cedo. A palavra é o espelho. E se eu olhar para a palavra, para o espelho, eu ver uma imagem distorcida ou divergente daquilo que realmente eu deveria mostrar, eu preciso me render e ceder. Eu preciso me submeter, para que ela possa mexer comigo e tirar o que não serve. E fortalecer aquele fundamento, para que eu passe para a próxima fase. Um certo dia uma pessoa veio falar comigo e disse: eu estou tão cansada, eu estou tão desanimada, porque eu já estou nesse tempo vivendo, e eu sei que Deus tem algo a mais para mim, mas eu não consigo sair desse lugar. Quando eu penso que eu estou nas portas de passar para uma outra fase e fazer outras coisas, eu sei, eu tenho umas visões dentro do meu coração, mas eu não consigo sair disso que está acontecendo. E depois de um tempo conversando com essa pessoa, eu vi que ela errava sempre nas mesmas coisas, e eram coisas tão pequenas. Simplesmente porque ela decidiu que ela não ia ceder para algumas coisas, que para ela eram importantes. Sabe, amados, quando nós cedemos essas coisinhas pequenas para o Senhor, quando nós soltamos elas, vem uma graça que ocupa, que preenche aquele espaço. E a gente passa a andar com mais leveza, sem sentir a falta daquilo. Porque a graça, o poder de Deus nos assistem para nós sermos exatamente conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Ele não quer que você ande sem pedaço, faltando qualquer coisa. Mas para isso você precisa se entregar e confiar completamente a Ele. E deixar a palavra construir dentro de você aquilo que é tão necessário, aquele fundamento, aquela raiz profunda que vai alimentar aquele tronco. Para que venham as folhas, para que venham as flores e o fruto apareça. Esse tempo, amados, é um tempo de conselho, é um tempo de conserto, mas também é um tempo de entrega. É um tempo de rendição. Como foi inspirado esse nome, Raízes? Voltando às bases, aos fundamentos, aquilo que alimenta, aquilo que sustenta a estrutura que está aparecendo. Ninguém vê as raízes, mas são elas que nutrem. São elas que mantêm a estrutura. É uma raiz, amado, que puxa a seiva, que puxa os nutrientes da terra para alimentar toda a planta. E se a gente não tiver cuidado com essas bases,
O vento vai vir. E pode ser que o nosso tronco não suporte a força do vento. Mas se a gente considerar os princípios, as bases, as pequenas coisas, aquele tratamento que o Senhor sempre está aplicando, lidando com as nossas meninices, com as nossas desobediênciazinhas, com as nossas teimosiazinhas, se a gente prestar atenção nisso, a gente vai ceder, porque vale a pena. Deus se importa com todas as pessoas e Ele quer que todas elas cresçam, e todas elas prosperem, e todas elas floresçam. Mas nem todas dão ouvido à voz que tem o poder de colocar você nesse lugar. Eu já vi tantas pessoas passarem, amados, no ministério, onde nós estamos inseridos. Algumas ficaram, outras foram embora. Pessoas maravilhosas. Mas elas simplesmente não quiseram. Elas não deixaram de ser maravilhosas porque não quiseram. Mas elas simplesmente não quiseram se submeter a um tratamento que era necessário para que ela pudesse ocupar aquele lugar, aquela posição, aquele estágio da vida, do chamado. Para que ela não afetasse de forma negativa a vida de outras pessoas. Eu sei que muitos de vocês aqui têm chamado nos 5 dons ministeriais. Eu sei que muitos de vocês aqui têm algo poderoso para fazer para o Senhor. Muitos de vocês já têm feito coisas maravilhosas. Já estão servindo de uma forma intensa, cheios de força, cheios de graça, de intensidade. Mas os aperfeiçoamentos, os tratamentos, eles são necessários para que a gente não coloque em risco a vida de ninguém. Quando nós somos chamados, nós não somos maiores do que ninguém, nem mais importantes do que ninguém. Só tem uma coisa que é maior na nossa vida do que na vida dos outros, a conta. Porque ele disse que quem muito receber, muito vai ser cobrado. Não é? A quem muito for dado, muito será cobrado. E a gente precisa ter zelo por essas coisas, para que a gente não estrague a vida dos outros. Por soberba, por presunção, por ciúme, por competição, por inveja, por insubmissão, por rebeldia. Sabe, amados, nós não teríamos crise se as pessoas guardassem os valores da palavra. Nós não teríamos crise moral, nós não teríamos crise de identidade, nós não teríamos crise de ética. Se as pessoas guardassem os fundamentos da palavra, se elas prestassem atenção no que Jesus falou. Não precisava nem elas chegarem nas cartas, nos evangelhos elas já teriam aprendido, no sermão da montanha, elas já teriam aprendido tantas coisas que salvariam a vida delas, impediriam elas de tropeçar na vida cristã e no chamado ministerial. Coisas tão pequenas, como o perdão. Sabe que eu tinha uma rixa muito grande com a minha sogra. Amados, olha, eu tinha tanta mágoa da minha sogra. Minha sogra era uma mulher difícil. Ela é ainda. Eu digo que ela é porque ela está viva, não é que ela é difícil mais não, né? Ela está viva. Ela não morreu, então ela está aqui ainda. Mas eu tinha uma rixa muito grande com ela. E algumas coisas aconteciam e às vezes eu dizia: Senhor, eu não aguento mais. Você tem que resolver essa situação. Porque você está vendo o que ela fez, o que ela disse. E eu acho que as últimas 20 vezes que aconteceu isso, o Senhor falou uma passagem comigo. Mas a voz que me ouvis digo: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Mas a voz que me ouvis, eu digo:
orai, amai, perdoai, abençoai. E aí? O problema estava com quem? Com a minha sogra ou comigo? Comigo, lógico. O problema não era minha sogra. O problema era a forma como eu reagia quando as coisas não eram da forma como eu queria. Mas, amados, eu chegava em casa, eu ia para o quarto e eu dizia: Pai, me perdoa. Eu vou orar por ela. Eu vou orar por ela, eu perdoo ela, eu abençoo a vida dela. Porque eu não queria, amados, que fosse daquele jeito. Mas olha, entre uma pessoa que está acima de você e você, quem tem que ceder é você. O quê? Pois é, se você quer ter uma sogra, se prepare. E eu não estou dizendo isso porque as sogras são coisas ruins, não. É porque ela vai estar acima de você. Ai! Se você quer casar com o filho dela, querida, é bom você começar a orar. Porque entre ter razão e a palavra vai prevalecer. Ou ela deve prevalecer. Quem está certo a palavra sempre tem razão. E se a palavra diz: mas a vós que me ouvis, digo, amai, orai, perdoai e abençoai. E aí acabou o problema. Quando você ora, quando você abençoa, quando você ama, cadê o problema? Não existe. Eu precisei ouvir isso umas 20 vezes para poder isso me dominar. Mas depois que dominou foi fácil. Hoje é mais fácil. Muito mais. Mas, queridos, nós precisamos estar dispostos para sermos tratados. Para sermos... para passarmos por uma manutenção. Para que as nossas paredes não rachem. Para que os nossos fundamentos não comprometam aquilo que está construído sobre. Porque existe algo poderoso para acontecer. Quantas vezes vocês já ouviram o pastor João falando quando Deus separou ele para pastorear a igreja? A forma como ele se via, o tamanho da igreja que ele pensava que ele ia construir. Esses dias a gente estava com as turmas das escolas de ministros lá na igreja, e ele contando, se fosse por ele, para o conforto dele, ele teria construído uma igreja de 300 pessoas. Mas o plano de Deus não era esse. A visão que Deus deu ao líder que estava sobre ele era maior do que a dele. E ele precisou se submeter e deixar Deus reformular dentro do coração dele a visão, que não tinha que ser a dele, tinha que ser a do outro que estava sobre ele. Para que ele pudesse, amados, recarregar as baterias e fortalecer os fundamentos dele para começar essa construção. Nós vamos sempre estar sendo desafiados a ir para além daquilo que a gente pensa, sobre o que nós queremos e sobre o que nós gostamos. Nem sempre o que eu gosto é o que eu vou comer. Amado, se eu só comesse o que eu gostasse, eu só queria comer chocolate. O negócio bom é chocolate, de toda cor. Como é que as pessoas podem não gostar de chocolate? Essas pessoas que não gostam têm problema. Amado, chocolate preto, branco, mole, duro, de todo jeito, derretido, preguento. Para mim, de chocolate, daquele que você pega o papel todo derretido, deixou dentro da bolsa, esqueceu dentro do carro. Você abre o papel, o bicho está parecendo um chiclete. É bom demais. É bom demais, Júnior, né? Isso foi Rafa e Manu que me ensinaram. Eu não sei nem quem é Júnior. É bom demais, minha gente. Mas, amados, você acha que chocolate nutre? Que droga, né, Manu?
Mas, amados, comer cenoura, comer brócolis, comer alface, comer pepino, comer carne, né? Cebola que deixa bafo, é necessário, né, queridos? Porque cebola deixa bafo, mas levanta a sua imunidade, mata os micróbios da garganta, é verdade. Eu tinha uma prima que ela passou 2 anos tendo infecções recorrentes da garganta. E a minha tia levou ela para um médico homeopata, porque já tinha tomado todos os antibióticos que a médica conhecia e não resolvia. E aí ela disse, eu vou experimentar a homeopatia. E levou, e o médico disse, olha, eu não vou passar remédio nenhum, vou passar uma coisa para ela comer todo dia. O que foi? Sopa de cebola. Minha filha, olha, era difícil ficar perto dessa menina, viu? Porque a bichinha só fedia a cebola. Os poros dela exalavam cebola, o cabelo dela cheirava cebola. Tudo era cebola na vida dela. Mas ela passou aqueles 2 meses tomando sopa de cebola. Depois disso, nunca mais ela teve infecção da garganta. Às vezes, nós precisamos sim nos submeter a coisas que são desconfortáveis para nós. Para que a gente adquira uma imunidade, um fortalecimento, sabe? Que vão nos manter firmes quando os ataques vierem. Sabe, amado, quando a bactéria da garganta tentava se aproximar, já sentia a cebola e ficava, opa, não dá para encarar isso não. Sabe, você cria uma estrutura dentro de você que resiste. Quando o vento sopra, quando o diabo vem te acusar e dizer que você não consegue, quando ele vai dizer que você não pode, que você não é a pessoa adequada, que ninguém vai dar ouvidos ao que você vai dizer ou fazer. Mas se você não tiver fundamentado, estruturado, construído sobre a palavra, queridos, olha, qualquer careta te tira do lugar. Oh, meu Deus, que geração fraca que nós temos lidado lá fora no mundo. Não estou falando aqui dentro, não. O povo não aguenta uma careta. Eu vou me embora. Fulano brigou comigo. Fui humilhada, maltratada. Ninguém me ama, ninguém se importa comigo. Sabe, amados, as pessoas estão tão fracas de alma, de emoções, de fé, de convicções, que qualquer careta bate o pé, correu. Igual aqueles cachorros vira-lata do meio da rua, que não tem identidade. Eu tenho um cachorro lá em casa, bate o pé para ele, para você ver o que é que ele faz. Você só bate uma vez, ele pega no seu pé. Sabe, queridos, se a gente não se construir, não fundamentar aquilo que não aparece, aquilo que ninguém está vendo, aquilo que não vai ter glória, que não vai ter aplauso, que não vai chamar a atenção de ninguém, mas que vão ser as colunas da sua vida, mesmo que ninguém esteja vendo, você precisa fazer isso. Você precisa fortalecer as suas bases, as suas estruturas, porque isso vai te manter firme a vida toda. Lá em Efésios, no capítulo 6, Paulo fala sobre permanecer firme, sobre estar firme, sobre estar e pois firmes. Ele fala isso várias vezes. E depois de haver feito tudo, deixa eu ler para você não dizer que eu não li a Bíblia. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra todas as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou coisa que a gente esquece ligeiro, quando alguém nos belisca, né?
A nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. E no verso 14 ele diz de novo: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Olha só quantas vezes ele fala sobre estar firme, sobre permanecer. E depois de haver desfeito tudo. Não aconteceu nada, Silvia. Eu fiz tudo isso, declarei, orei, criei, me consagrei, jejuei, dei oferta, dei dízimo e nunca aconteceu nada. E ele diz o quê? Depois de haver desfeito tudo, permanecei firmes, resisti com firmeza, fique no mesmo lugar. Que lugar é esse? A prática da palavra. Independente do que você está sentindo, independente do que está acontecendo por fora, independente de como você está sendo ameaçado, intimidado, pressionado, ele diz: permanecei firme. Mas no início, lá do verso 10, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para quando chegar o dia da pressão, o dia da adversidade, o dia do calor, o dia do frio, o dia da chuva, o dia do vento forte, você permanecer firme. No dia que alguém olhar para você e te der uma má notícia, no dia que o diagnóstico ruim chegar, no dia que qualquer coisa se levantar contra o que você tem crido ou contra o que você tem como plano, você dizer: mas eu estou firme sobre a palavra e vou continuar crendo, porque isso é a verdade. Sabe, amados, há muitos anos atrás, 20 anos atrás, 21 anos atrás, 2000, a gente está em 2018, isso foi em 97. Em 97, foi a primeira vez que nós fomos para os Estados Unidos. Primeira vez. O pastor Buddy fez um convite para quem quisesse ir conhecer o Rema junto com ele. Algumas pessoas da liderança, alguns pastores foram. E eu senti o desejo no coração de ir. E nós fomos, cheguei lá. Todo mundo de tarde ia para... Era um ginásio enorme de esportes. Era o aniversário dos 80 anos do irmão Reagan, dos 70. 80, não era? E era um ginásio enorme. E lá em cima, quando você olhava lá para as últimas cadeiras, quase não dava para você ver quem estava lá. Mas sabe quem ia para lá? Quem queria dormir. Porque não dava para ver se você estava dormindo ou acordado. Aí quem queria dormir ia lá para aquelas últimas fileiras das arquibancadas. E nós estávamos numa ala aqui, bem do lado do palco. Dava para a gente ver o irmão Reagan bem pertinho. Algumas vezes ele passou bem aqui na nossa frente. Foi a primeira e única vez que a gente se encontrou com ele. Depois ele foi para o céu. E aí, queridos, as pessoas iam lá para cima, mas havia um desejo muito grande no meu coração de aprender sobre cura. E as pessoas que ministravam sobre cura estavam ministrando nesse período da tarde. E tinha um homem, Norvel Reis, ele ministrou todas as vezes sobre cura. E eu ficava ali, pegando tudo que aquele homem falava. Sobre permanecer firme. Sobre a fé que vence as circunstâncias. Sobre não ser conduzido, não ser guiado pelos sentimentos, pelas sensações, pelas notícias. Mas pela palavra. Sobre não ser distraído quando você precisa vencer. Sobre disciplina de oração e de confissão. E eu
tinha, meu Deus, algo acontecia comigo. Aquele homem pregando e aquelas palavras entravam em mim. E eu dizia, Pai, eu recebo. Eu anotava tudo que ele falava. Eu recebo pela fé. Eu recebo pela fé. Eu recebo essa força. Eu recebo essa coragem, essa ousadia de falar para as circunstâncias. Eu declarava, eu recebo tudo que está disponível debaixo dessa unção sobre a minha vida. Sabe, amados, quando a unção está disponível, ela tem o poder de afetar o espírito dos homens. Receba pela fé quando estiver sendo liberado sobre você. Eu amo o mover do Espírito. Mas, amados, o que mantém você firmado é a palavra de Deus. O Espírito não vai se mover sobre nada, ele se move sobre a palavra. E aí, quando você está debaixo, amados, da influência espiritual de alguém ministrando a palavra de Deus, debaixo da unção, você precisa pegar pela fé para você. E, amados, eu nunca imaginei na minha vida, isso foi em julho de 97, eu nunca imaginei que em setembro eu teria que passar por uma das circunstâncias mais difíceis da minha vida. Eu nunca imaginei que eu ia ter que lidar com algo que veio para derrubar tudo. Perdão, não foi em setembro de 97, foi em setembro de 98, foi um ano depois. Eu estava grávida, 7 meses, aquele barrigão, amando aquela gravidez, me regozijando, meu primeiro filho homem, já tinha Larissa e agora vinha Felipe. Felipe na barriga, fazendo um enxoval, no tempo de arrumar as coisas. Sabe, as mães e os pais, eles preparam a chegada dos filhos com toda expectativa. E aí, meu esposo acordou e com o olho fechado. Ele, tu está vendo que meu olho está fechado? Eu digo, estou vendo. E ele não conseguia falar direito, esse lado do rosto dele com dificuldade. E ele foi falar com o pastor Raul. Pastor Raul, o meu rosto com ele, rapaz, isso parece uma paralisia facial. Vá no neurologista. E o neurologista fez algumas perguntas para ele. Mandou ele fazer um exame. E o diagnóstico desse exame foi que ele tinha um tumor no mediastino. E ele precisava ser operado com urgência. Sabe quando você sente, quando você recebe a notícia, que todo o seu sangue, ele desce lá para a sola dos seus pés? Sabe quando aquele negócio vai descendo assim, você pensa, eu vou desmaiar. Sabe quando o seu corpo vai esfriando e o seu coração acelera? E as suas mãos começam a suar de tanta pressão. Minha barriga chega a se contrair naquela hora da notícia. E a gente foi para um outro médico, para um cirurgião. E a gente disse, doutor, vamos esperar o neném nascer. Quando eu me recuperar da cirurgia do neném, aí a gente faz essa cirurgia. Ele disse, você não está entendendo. Seu marido, ele pode morrer a qualquer instante. Esse tumor, ele está sobre o coração dele. E ele é grande. É um tumor muito grande. E não dá para esperar. Nós temos que operar essa semana. Sabe, amados, aquela sensação de vazio. De você sentir como se o mundo inteiro estivesse caindo sobre a sua cabeça. Como se Deus tivesse te desamparado. E ver aquele nó na minha garganta e aquela pressão, o coração acelerado. Aquela sensação de medo. E eu acho que eu olhei para ele com aqueles olhos assim, de desespero. Mas eu não falei nada. Eu fiquei calada. Porque dentro de mim, com todos esses sentimentos que eu estava, a palavra de Deus começou a se levantar. E eu olhei para ele, peguei no braço dele e eu fiz, não temas,
Porque o Senhor, o nosso Deus, continua sentado no trono. E a sua palavra sobre as nossas vidas não vai falhar. Mas, amados, eu não estava sentindo, não. Nada que me desse a certeza de que o que eu falava era de verdade. Não havia nenhum sentimento em mim que concordasse com o que estava saindo pela minha boca. O sentimento que eu tinha era de medo, de pressão, de pânico, de desespero. Mas nós saímos daquele consultório e eu já saí orando em outras línguas. E eu entrei no carro orando em outras línguas e eu bati nele assim, na barriga dele, ele calado, eu bati assim, eu digo, ora no Espírito. E ele tomou um susto, ele, calma, eu vou orar. Sabe que quando a circunstância está gritando, você precisa falar mais alto do que ela. E eu disse, ora no Espírito. E nós começamos. Mas a sensação era a mesma. E ficava aquela voz na minha cabeça. Não está servindo de nada. O que você está fazendo não está mudando nada. Aí eu fiz, sabe o quê? De vez em quando ele começava a olhar, ele olhava assim para mim e fazia, amor, tá tudo bem, viu? Eu digo, tá tudo bem mesmo. Sabe, amados, essas coisas não mudam simplesmente porque você quer que elas mudem, não. Você precisa permanecer firme contra elas, pela fé. Como eu fui grata ao pastor Bud, a Kenneth Reagan, a Bíblia, a Jesus, a todo mundo que falou alguma coisa que me edificou, que me ensinou que eu posso vencer qualquer coisa, que eu posso permanecer firme, mesmo sem sentir, mesmo sem existir conforto na minha alma, mesmo sem existir, amados, alegria aparente, mesmo chorando, eu posso permanecer firme. E foram essas convicções que foram colocadas dentro de mim, pela palavra e pela influência de pessoas que ministraram sobre a minha vida debaixo da unção. Meu Deus, as palavras, as instruções daquele homem, os testemunhos que ele contou lá, um ano atrás. Como aquilo estava vivo dentro de mim. E quando as notícias ruins chegavam, mas só chegava notícia ruim, aquela palavra me guardou. Começou a aparecer umas manchas na minha perna, já no 8º mês de gravidez. Aquelas manchas, um dia era do tamanho de um sinal, de uma pintazinha na pele. No outro dia, quando eu acordei, tinha tomado a minha perna inteira. Fui para a médica, cheguei lá, ela quando olhou, ela... Silvia, o que foi isso, menina? Eu digo, não sei, ontem eu fui dormir, eu pensei que tinha sido uma picada de inseto no dia anterior, e hoje amanheceu desse jeito. Aí ela, menina, eu vou mandar você para um médico ali. E quando ela falou, eu sabia o que ela estava pensando. Ela pensou na possibilidade de eu estar com lúpus. E eu disse, doutora, deixa eu logo dizer uma coisa à senhora. Não pense mais não, nem fale, porque não é. Ela disse, mas você nem sabe o que... Eu digo, eu sei. Não é, me recuso, não recebo, não pode. Não pode, eu me recuso. Não tem poder sobre mim. Aí ela disse, então faça o seguinte, vá para a dermatologista. E eu fui para a dermatologista. Quando ela chegou, ela disse, sabe o que é isso? Essa fase que você está vivendo, o corpo tem que botar isso para fora em algum lugar. Botou na perna.
Eu disse, então tá bom, mas vai sair de todo jeito. Ela disse, não vou passar remédio para você. Está incomodando? Eu disse, não. Dói, coça? Não. Arde, queima? Não. Pronto. Quando tiver faltando 15 dias para a data provável do parto, você vai tomar essa injeção. Porque vai desaparecer, só que aí vai apressar o seu parto. Eu digo, tá bom. 15 dias antes da data provável, eu tomei a injeção e o bebê já nasceu uns 3 ou 4 dias depois. Com tudo tranquilo. Quando meu filho nasceu, amados, nós começamos um segundo processo. Precisava ir para João Pessoa, para Gilson tomar radioterapia. 40 dias depois da cirurgia. E quando a gente chegou em João Pessoa, o médico disse, olha, eu vou fazer outro exame. Eu disse, doutor, não faça mais não, já tem esse aqui. E aí a gente fez um outro exame. Sabe o que aconteceu? Depois da cirurgia, onde o tumor foi retirado, o médico sai com aquela cara de, eu falei. E ele chegou aqui com o resultado e disse, olha, caso o seu marido não tem mais jeito. Pode perguntar, quem estava com a gente nessa hora? Era Sérgio Pessoa. Ele chegou e disse, caso o seu marido não tem mais jeito, ele vai morrer de qualquer forma. Porque o tumor que ele tirou já cresceu de novo. Que tamanho era esse tumor que ele tirou? Eu disse, 10 centímetros. Ele disse, já está com 14. Cresceu mais do que o que tinha antes. Em 40 dias. E sabe aquela sensação de novo vindo sobre mim? Aquela contração. Aquela angústia querendo tomar. Aquele medo querendo me possuir. E veio dentro das minhas memórias da palavra. Isaías 40, 23. É Ele quem desfaz as sentenças dos príncipes e dos juízes dessa terra. E é Ele quem torna em nulidade. Aí eu disse, me dê esse papel? Posso ficar com ele? Ele disse, pode. E a gente foi para o carro. E ele disse, se você quiser dizer para ele que ele vai morrer, aí é você quem sabe. Eu disse, faça o seguinte, doutor, faça a sua parte. O senhor faz o tratamento e deixa que o impossível, Deus é capaz para fazer. Deus é poderoso para fazer. Ele disse, todo mundo aqui fala em Deus quando chega na hora da morte. Mas é melhor falar de Deus do que falar do diabo, né? Quem você acha, amados, que estava ali na minha frente falando comigo? Era carne e sangue? Você acha que era carne e sangue? Tinha um Satanás ali, amado, influenciando a cabeça daquele homem, para ele roubar a minha fé e a minha convicção. Satanás queria roubar a palavra. Eu peguei, não respondi mais nada, só faça a sua parte e deixe que o impossível, porque ele disse que era impossível, que não tinha mais o que fazer, Deus é capaz de fazer. E a gente foi para o carro, e eu sentei atrás, Sérgio foi dirigindo, Gilson na frente, operado, com um corte daqui até aqui embaixo. E eu abri lá em Isaías 40, 23. E eu disse, Pai, aqui está a sentença do homem. Esse homem é uma autoridade na medicina. Mas você é uma autoridade. O nome de Jesus tem autoridade sobre os céus, sobre a terra e sobre o inferno. E em nome de Jesus, eu declaro que esta sentença está cancelada. Eu declaro que ela não tem poder, que ela não vai prosperar. Porque a sua palavra já chegou antes. E ela não pode ser resistida. E eu comecei, amados, a declarar a palavra e comecei a me alegrar no Senhor, sentindo todos os demônios do inferno vindo contra a minha consciência, contra a minha mente, contra aquilo que eu estava falando, contra as minhas emoções. Mas eu fiquei firme e continuei declarando. Depois de um tempo, eu sei que muitos de vocês já ouviram essa história, mas vão ouvir mais uma vez, para não se esquecer.
Depois de um tempo, nós estávamos em casa orando. E Gilson, ele fez uma oração. Ele disse: Senhor, eu percebo que de alguma forma eu dei lugar a isso que está acontecendo comigo. E ele teve uma visão de um dia que ele estava cheio de indignação, chateado, revoltado. E ele lançou uma palavra. E ele disse: eu só queria que desse uma coisa no meu coração e eu morresse. Quando algumas áreas da nossa vida não estão bem fundamentadas, quando a gente não está reconhecendo o Senhor em determinadas áreas, às vezes a gente sai daquele lugar onde a gente devia permanecer firme e a gente dá lugar ao diabo. Empresta a boca e fala coisas que vão causar destruição sobre a nossa vida. E ele teve aquela visão do dia que aconteceu, ele se viu de novo naquele dia. E ele disse: eu sei que fui eu que causei isso em mim. Silvia, eu vi, eu sei porque foi que aconteceu isso. Mas em nome de Jesus, Pai, eu me arrependo. Só, amados, que o problema não era só com ele. Existia um relacionamento quebrado com outras pessoas, existia mágoa, existia ressentimento. Existia rebelião, revolta. E ele precisou reconhecer aquilo, naquele dia, para arrancar todos os referenciais que o diabo tinha para vir contra a vida dele. E com isso eu não estou querendo dizer que toda doença é porque você causa, não. Você tem que se arrepender e... O Satanás, ele é ruim mesmo e ele quer fazer mal às pessoas. Mas no caso dele, foi ele quem falou, foi ele quem deu licença, permissão. Por causa daquele sentimento que estava ali entranhado. E ele disse: fui eu quem dei lugar, mas isso acaba hoje. E ele foi procurar as pessoas que ele estava magoado, revoltado, indignado. E ele se reconciliou com elas. E ele disse: nunca mais Satanás vai ter lugar na minha vida nessa área. E sabe o que aconteceu? Nós ficamos indo, fazendo a radioterapia, e o médico dizia todo dia: olha, estou fazendo só porque você disse para fazer, porque não vai resolver. Não tem o que fazer, não tem mais jeito. A coisa já perdeu o controle. Ele está com uma metástase enorme. Não tem mais jeito. Já está no pericárdio, que é uma membrana que envolve o coração. Já está no diafragma, já está não sei aonde. Ele começou a dizer os lugares onde a coisa já estava. Mas nós estávamos com a palavra, com a fé, crendo, declarando, tendo cuidado de não falar nada que roubasse a nossa fé, que nos tirasse daquele lugar de firmeza, de convicção. E era para ele fazer um tratamento de 30 dias. No 21º dia, o médico disse: você está sentindo alguma coisa? Está queimando? Está com alguma coisa desconfortável em você nessa área? Ele disse: não. Rapaz, não minta não, fale a verdade. Ele disse: doutor, não estou mentindo. O senhor me perguntou se eu estou sentindo e eu estou dizendo que não estou. Você não está sentindo nenhum desconforto? Deixa eu ver, abra a camisa. E ele abriu. Isso aqui não está doendo não? Está queimado não? Ele disse: não. Está sensível por causa da cirurgia, lógico. Mas doendo, queimando, como o senhor está falando, não está não. Não estou sentindo nada. Ele disse: você consegue se alimentar bem? Ele disse: consigo. Você consegue comer, engolir, tomar água? Eu consigo. É possível. Não é possível. Rapaz, faça o seguinte, não vá fazer a radioterapia não, vá ali fazer um raio-x que eu quero ver esse negócio. E ele foi e fez um raio-x. E o médico voltou, olhou, disse: não, tem alguma coisa errada, vá fazer uma tomografia. E ele foi fazer uma tomografia. O médico voltou e disse: rapaz, sei não. Sei mais não, que diabo é isso não.
rapaz, você não está sentindo nada, rapaz. Ele disse, não. Ele disse, pois pode ir embora que o tumor sumiu completamente. Você não tem nada mais. O seu exame está completamente limpo, não tem nada. Aí ele disse, tá certo, muito obrigada. Ele disse, você não quer saber mais de nada? Ele disse, não. Ele disse, por quê? Porque o que precisava saber, eu já sabia antes de começar o tratamento. Sabe, amados, a palavra de Deus é a verdade. Sempre. Mesmo quando eu não sinto, mesmo quando eu não vejo, a palavra de Deus, ela sempre é a verdade. Ela é a verdade acima da mentira, das meias verdades, das circunstâncias, das caras feias, das faltas, das mágoas, dos ressentimentos. A palavra de Deus, amado, é a verdade acima dos vícios, das doenças, acima de qualquer coisa que tenha um nome. E se você se fortalecer no Senhor, na força do seu poder, se você permanecer firme com a palavra, nas estruturas, nos fundamentos que Deus colocou na sua palavra, para que você ande sobre elas, a sua vida vai ser cada dia mais forte. A sua vida vai ser cada dia mais brilhante, mais resplandecente. Você vai ter cada dia mais êxito em tudo aquilo que você se propor a fazer. Vai haver coragem, vai haver ousadia, vai haver provisão. Sabe, queridos, ninguém vai poder roubar de você aquilo que você colocou dentro de você, da parte de Deus, através da palavra. E isso é capaz de construir a vida de qualquer pessoa e de destruir qualquer obra do mal. Esse tempo é um tempo de você ser fortalecido, para que você não precise voltar para o início de novo. Talvez você está aqui e você tem chegado em um ponto que não consegue passar dali. Parece que quando você toma a decisão, a força acaba. Você não consegue romper aquela barreira. Sabe, queridos, isso é falta de fortalecimento. A palavra de Deus, ela vai te dar uma injeção de vitamina na veia. Sabe, ela vai te tirar desse lugar de fraqueza, de falta de ânimo. E você vai vencer qualquer circunstância que esteja sobre a sua vida nesse tempo. Se você estava naquele ciclo, vai e volta, vai e volta. O conserto dessas coisinhas quebradas, que eu não sei o que é na tua vida, mas que o Espírito de Deus venha trazendo clareza sobre você, que Ele venha te fazendo compreender, entender o que precisa ser mudado, consertado. Que você receba, amado, clareza durante esses dias. Que haja espírito de sabedoria e de revelação. Que os teus olhos enxerguem, que o teu coração se aperceba. É nisso, Pai. E você deixa a influência, a força da palavra entrar em você. E você receba pela fé o que está sendo liberado aqui. Pense sobre o que já foi dito. Pense o que foi falado ontem, pense sobre o que foi falado hoje. Pense sobre o que está sendo falado agora e sobre o que virá amanhã e depois de amanhã. E vá guardando o seu bom depósito. Pai, eu me exponho à sua palavra. Sabe, amado, esse é um acampamento. Não somente para diversão, para desopilar, mas é um tempo de consagração. Existem coisas que não vão ser vencidas pela diversão. Existem coisas que vão ser vencidas pela rendição, pela entrega, pela disposição de se abrir para o Senhor e dizer: Pai, eu me rendo, faz em mim. Eu me abro para receber, para ser afetado pela sua palavra. Orando no Espírito Santo, falando palavras que abrem a porta, que te expõem, que colocam você debaixo de uma atmosfera
aonde Deus pode agir. Enchendo as suas medidas, enchendo as suas medidas com essa palavra poderosa, que tem o poder de ressuscitar os mortos. Sabe, querido, muita coisa ainda vai acontecer aqui. Muita coisa vai acontecer aqui. E eu posso me aperceber da mão do Senhor se movendo. Deixa essa mão ser como aquela mão do oleiro. Deixa essa mão ser como aquela mão lá de Jeremias capítulo 18. E diga: Pai, eu estou aqui como aquele barro nas mãos do oleiro. Eu estou aqui, Senhor, como aquele barro para ser moldado, para ser trabalhado. Deixa, amada, a mão do Senhor mexer com você. Não somente para você se alegrar, para você correr, para você gritar, para você pular, mas para você ser transformado, para você ser construído, para você ser fortalecido. A mão que se move por fora, ela dá forma ao vaso. Mas a mão que se move por dentro, ela dá utilidade ao vaso. Você já viu, amado, um oleiro trabalhando com o barro? Ele vai e ele mexe no barro e ele vai construindo um formato. Mas tem uma hora que ele precisa pôr a mão por dentro. E ele vai cavando um buraco dentro do vaso para ele de fato se tornar um vaso, para ele ter utilidade. Para ele não ser só um enfeite, mas para ele servir para alguma coisa. E ele põe a mão por dentro e a mão por fora. E ele se molda no trabalhar daquelas mãos. O Espírito de Deus está aqui sobre a tua vida, dentro de você. Talvez você veio aqui convidado, você não conhecia como era estar num culto. Talvez você até já ouviu a palavra, mas você nunca se expôs a ela de coração. E sabe, querido, eu não sei qual é a área que você está sendo machucado. Qual é a área da tua vida que está enfraquecida. Eu não sei aonde é que o diabo quer te machucar, te destruir. Eu não sei o que foi que ele tentou fazer com você. Mas eu sei de uma coisa. Deus te ama. Deus te ama. Pode ser que você chegou no fundo do poço, num lugar de fracasso, de derrota, aonde você olha para você e você diz: Senhor, não consigo mais. Talvez você não tenha nem coragem de dizer ao Senhor: Senhor. Mas Ele está aqui. E essa mão que está se movendo nesse lugar é o Espírito Santo. Para alcançar a sua vida, para te tirar de um lugar de fracasso, de desesperança, para um lugar de aparência, desse lugar de aparência, de vaidade, e te colocar num lugar onde você pode ser amado, onde você pode ser fortalecido e restaurado. Satanás é sujo. Ele odeia as pessoas. Ele odeia aquilo que Deus ama. E ele tenta manchar e machucar. Mas Deus não desistiu daquilo que Ele começou na tua vida. Não parou. E por mais que você não esteja sentindo nada, eu quero te dizer, algo está acontecendo.
Eu declaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que todas as prisões sejam rompidas. Pai, obrigado pelo teu Espírito. Oh, o teu Espírito, Pai. A mão do oleiro, a mão do Senhor, se movendo sobre cada jovem nesse lugar. Atraindo-os, puxando-os, colocando-os debaixo de uma atmosfera de restauração, de conselho, de conserto, de novas oportunidades. Em nome de Jesus, eu te dou graças, Pai. Por um refrigério vindo sobre cada coração machucado, desesperançado,